Atos dos Apóstolos, capítulo 1. A partir do versículo 12. Então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. A distância até a cidade é de cerca de 1 quilômetro. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, Pedro se levantou no meio dos irmãos, que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas, e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Ele era um dos nossos e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade e, caindo de cabeça, rompeu-se pelo meio e todos os seus intestinos se derramaram. Isto chegou ao conhecimento de todos os moradores de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aceldamá, isto é, campo de sangue. E Pedro continuou: porque está escrito no livro dos Salmos, fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e que outro tome o seu encargo. Portanto, é necessário que dos homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que foi tirado do nosso meio e levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram 2, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual dos 2 escolheste, para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se desviou, indo para o seu próprio lugar. Depois fizeram um sorteio, e a sorte caiu sobre Matias, que foi acrescentado ao grupo dos 11 apóstolos. Até aí, meus irmãos, a leitura da palavra de Deus. O texto que nós lemos descreve um momento, uma espécie de interregno, né, de situações que aconteceu naquele período, entre 2 grandes eventos, entre os 2 maiores eventos do livro de Atos. A subida de Cristo aos céus e a descida do Espírito Santo em Pentecostes, no Atos 2. Então, tudo que o texto bíblico nos narra a respeito do que aconteceu nesse intervalo, está aqui, nesta passagem, nesse texto. O momento em que os apóstolos se reúnem para substituir o apóstolo traidor, Judas. Há muitas coisas importantes nessa passagem. Embora nós tenhamos aqui um texto descritivo, ou seja, que está descrevendo o que aconteceu, o que eles fizeram naquele momento, muitas coisas aqui são importantes para nós e nos ajudam a entender, ou nos dão dicas, ou nos dá dicas, né, essa passagem, sobre como proceder em certas situações que nós vamos sempre encontrar na igreja. Nós encontramos aqui uma explicação clara sobre quem pode ser apóstolo. Esse é o primeiro ponto importante que nós devemos olhar
com cuidado. Em segundo lugar, nós também vemos aqui como lidar com uma situação difícil como essa que os apóstolos viveram, de ter alguém tão íntimo deles que se tornou um traidor. Como lidar com isso? Como entender isso? Os apóstolos aqui tiveram atitudes que nos são úteis. Ou seja, nós temos aqui, mais uma vez, aquela velha questão difícil de resolver, que gera muita polêmica entre os crentes, que é a questão do mal. Como lidar com isso que muitos chamam de o problema do mal? Judas foi um instrumento de Satanás para realizar algo maligno, terrível, e ao mesmo tempo foi útil. Contribuiu de alguma maneira para os propósitos de Deus. Como entender, não é, essa coisa tão complexa? Como lidar? Nós sempre estamos sujeitos, mesmo hoje, a deserções. Pessoas que chegam a assumir posições importantes no reino de Deus, reconhecidas de uma forma ou de outra, e de repente se tornam apóstatas. Meus irmãos, nós estamos no meio de uma guerra espiritual. Ela não acabou, ela continua. A vitória de Cristo, a ascensão de Cristo aos céus, fez com que ele colocasse os inimigos dele debaixo dos seus pés. Ele é o Rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores. Mas ao mesmo tempo, essa entronização de Cristo lá nos céus fez com que na terra a batalha se tornasse ainda mais sangrenta, ainda mais terrível. O autor do Apocalipse, o apóstolo João, descreve o capítulo 12, após a expulsão de Satanás dos céus, dizendo: ai da terra e do mar. O diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então a descrição deste mundo se torna ainda mais dramática em termos de guerra, de conflito, de batalha, de luta. Tanto é que Paulo descreve, dizendo: a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados. O inimigo nos espreita, nos afronta o tempo todo. Mas o pior, e essa passagem aqui tem algo importante a nos ensinar sobre isso, o pior parece ser o fato de que ele semeia seus soldados dentro da igreja. Uma coisa é enfrentar os soldados lá fora, são inimigos em formação, a gente os reconhece, a gente os vê, a gente os enfrenta. Quando o inimigo está fora, é mais fácil identificá-lo e lutar contra ele. Mas quando o inimigo está infiltrado, está dentro, é muito mais complicado, é muito mais difícil. Lembram-se, Jesus chamou o joio lá da parábola, onde também havia o trigo, e o trigo são os filhos de Deus, mas ele chamou o joio de filhos do maligno. Filhos do maligno, está lá em Mateus 13:38. E eles estão semeados, por assim dizer, no mesmo campo, dentro. Sim, irmãos, os filhos do maligno sempre estarão dentro, junto com os filhos de Deus. E Jesus disse que nós não podíamos tirá-los, arrancá-los, porque isso só poderá acontecer no juízo final. Mas às vezes eles se arrancam sozinhos. E aqui está o caso de Judas. A própria atitude dele revelou quem ele era. Mas isso, queridos, causou um grande distúrbio no meio daquela igreja, daquele grupo de 120, apenas 120 pessoas restaram daqueles 3 anos e pouco do ministério de Jesus. Lembram-se, Jesus começou a pregar lá na Galileia, no norte de Israel, foi descendo até a Judéia, fez várias idas e vindas, e em toda essa região, e por todo esse período de 3 anos e pouco, multidões o seguiram, multidões. De uma vez,
5.000 pessoas comeram da mão dele. Mas na hora do vamos ver, né? Na hora do aperto, quantos sobram? Quantos de fato perseveram, permanecem? E aqui estão eles, 120 pessoas, que se reúnem para esperar o momento em que Cristo disse que vai derramar o Espírito Santo. Isso é Atos 2, né? É assunto da nossa próxima mensagem, se Deus quiser. E ao mesmo tempo lidar com essa situação incômoda. Tem uma cadeira vazia ali. Alguém esteve sentado ali nessa cadeira, esteve conosco, foi íntimo. Mas então ele fez uma coisa terrível. Ele não está mais aqui. E agora como lidar com isso? Que explicações podem ser dadas para essa situação? Então os discípulos voltam lá do Monte das Oliveiras, onde Cristo ascendeu aos céus, e disse que eles deviam esperar em Jerusalém. Eles voltam, o texto diz, apenas 1 quilômetro de distância de um sábado, né, o que os judeus podiam percorrer durante um sábado, era o limite isso, era 1 quilômetro. Eles voltam para esse lugar, para Jerusalém, e eu entendo que não é por acaso que o texto menciona que os apóstolos, após terem retornado, se dedicam à oração. Veja que o texto fala isso. Eles se reúnem e eles oram incessantemente a Deus. Alguns pensam que eles estão orando pedindo a vinda do Espírito Santo, mas o texto não menciona que eles estão fazendo isso. A vinda do Espírito é certa, é garantida. Cristo disse: vocês têm que esperar, aguardem, vai acontecer daqui uns dias. Eu penso que eles estão orando por causa do problema mais imediato, da situação mais imediata que eles têm que resolver, que é justamente a situação deixada pela cadeira vazia de Judas, que não está mais ali. Eles estão orando por causa da situação ultrajante, que afetou todo o grupo. Sabe, a gente não tem condições aqui, quase 2.000 anos depois, de ler os sentimentos daqueles homens, mas certamente eram sombrios com relação àquela pessoa, um amigo muito próximo, muito pessoal deles. E, de repente, esse homem se tornou quase que um demônio, pela sua própria atitude. Então, os discípulos vão orar. E isso já nos ensina algo muito importante. Nenhuma atitude na igreja deve ser tomada sem muita oração, sem muita busca de Deus. Nós confiamos muitas vezes na nossa organização. Nós confiamos muitas vezes nos exemplos do passado. Nós seguimos aquilo que já deu certo uma vez e temos a tendência de apenas imitar isso e continuar fazendo as coisas automaticamente. Isso é perigoso. A guerra espiritual, o confronto com as trevas, exige de nós prontidão. E prontidão significa oração. Quando Paulo descreve a armadura de Deus em Efésios 6, ele descreve peça por peça da armadura: escudo da fé, capacete da salvação, os sapatos do Evangelho, da pregação do Evangelho, mas ele termina dizendo: orando em todo o tempo. Orando em todo o tempo. Porque a batalha não é contra carne e sangue, e sim contra poderosas, perversas, terríveis, malignas forças espirituais. E aqui estão os discípulos de Cristo orando antes de agir, orando antes de fazer qualquer coisa, esperando o Senhor dar o direcionamento, para então tomar uma atitude. Note também que o texto faz questão de mencionar que mulheres estão presentes, não sobraram muitos homens, essa que é a verdade.
do tempo do ministério de Jesus, e as mulheres foram muito fiéis nesse sentido. Elas arriscaram a vida, elas estavam lá junto da cruz. Elas foram as únicas que não fugiram, essa que é a verdade. Os demais apóstolos fugiram. Elas mostraram muito mais confiança no Senhor. Foram as primeiras a ir ao túmulo. É verdade que então não estavam esperando ressurreição, estavam lá para tratar do corpo de Cristo. Mas o Senhor se revelou a elas, mostrando que o Senhor tem seus discípulos, tanto entre homens quanto entre mulheres. Ele não faz acepção de pessoas. A mãe de Jesus também é mencionada aqui. E os seus irmãos, a sua família. É curioso, no entanto, que essa é a última vez na Escritura que a mãe de Jesus será mencionada. É a última menção. Se você ler daí para frente, você não vai ver uma menção explícita a Maria, mãe de Jesus. Claramente ela cumpriu sua função. Bendita entre as mulheres. Deu à luz, entregou o seu filho ao mundo. O Filho de Deus. Mas cessou sua tarefa aqui. Se tivesse ainda alguma participação, o restante do Novo Testamento mostraria, diria. Mas ela encerrou sua função aqui. Os apóstolos de Cristo é que irão à frente e que farão o trabalho necessário a partir de Atos 2. A menção à família de Cristo é importante porque, lembre-se, eles não criam nele, exceto Maria, evidentemente que sempre soube quem Jesus era. O texto diz que Maria guardava aquelas coisas no coração, então ela sabia quem Jesus era de fato. Mas os outros irmãos de Cristo, filhos de Maria com José, não criam em Cristo. Aparentemente só vieram a crer aqui, nesse momento, após a morte e a ressurreição de Jesus. E um deles, ou dois pelo menos, terão uma função muito importante depois. Tiago, que se tornará mais tarde o líder da igreja em Jerusalém, e Judas, que também escreverá uma das cartas menores, é verdade, do Novo Testamento, mas terá sua participação. Infelizmente, a família de Cristo só se converteu no final, após a ressurreição de Jesus. Mas ainda assim se converteu, e graças a Deus por isso. O lugar onde eles estão reunidos, o cenáculo, na verdade quer dizer uma sala no segundo andar. Era um esconderijo, na verdade. Um lugar onde eles se reuniam, ainda com medo dos judeus, antes de Cristo se ressuscitar. Já era o mesmo lugar, provavelmente, que Cristo fez a última ceia. Ou seja, era um ambiente muito familiar. E aí voltamos outra vez a Judas. Por quê? Porque naquele cenáculo, naquele lugar, ele esteve presente muitas vezes. E no final, naquele lugar, ele decidiu-se por trair a Jesus. E Jesus anunciou ali mesmo que ele seria o traidor. E Judas pega do bocado de Cristo e vai, e o texto diz, possesso pelo diabo, possuído por Satanás, ele vai vender Jesus por 30 moedas de prata. Então, meus irmãos, eles estão todos ali orando em busca de uma solução para a situação deixada por Judas. O impacto da traição sobre aquele grupo foi muito forte. Eles tomaram consciência naquele momento da guerra espiritual em que estavam envolvidos. É só lembrar, como eu já disse, que os evangelhos, tanto de João quanto de Lucas, dizem que Satanás possuiu Judas e o usou para trair Jesus. Lucas fala isso no capítulo 22, verso 3, e João fala isso no capítulo 13, verso 27. Aqui está o motivo, então, dessa oração. Muitas vezes nós não percebemos os aspectos espirituais que estão por trás das atitudes humanas. E por isso precisamos orar mais.
nenhuma atitude da igreja deve ser tomada sem muita oração. Mas em segundo lugar, observe que num dado momento em que eles estão orando, Pedro se levanta e começa a dar uma explicação. Uma explicação para o fato. Todos queriam ouvir alguma coisa, eles estavam confusos. Como assim? Ele era um dos nossos, desde o início nos acompanhou, e agora olha o que aconteceu com ele. Ele se matou, olha, ele caiu de cabeça, ele se rasgou ao meio, as suas entranhas se derramaram, coisa terrível. Aliás, um dos poucos lugares, né, em que há uma descrição assim bem sangrenta do acontecido, bem forte. Alguns acham que é porque Lucas é médico e ele está narrando mesmo com detalhes o que aconteceu com Judas. Então Pedro se levanta a fim de dar uma explicação a respeito do que havia acontecido com Judas. Mas aqui é que está a parte muito importante, muito interessante. Ele não procurou dar explicações humanas. Ele não tentou encontrar, motivos ocultos. Ele não tentou acusar uns, justificar outros. Ele só foi à Escritura. E encontrou respostas para aquela situação alarmante, para aquela situação atordoante, no texto bíblico. No texto bíblico. Então, meus irmãos, o que eu noto aqui é que nessa hora de crise aqui, primeiro a igreja orou, buscou a direção de Deus, orou ao Senhor, mas em segundo lugar, foi buscar entendimento na Bíblia, buscar entendimento nas Escrituras, sobre o papel das ações malignas. Se alguém tem alguma coisa a falar sobre o papel das ações malignas, é a Bíblia. Em geral, quando se trata de entender o que chamam de o problema do mal, porque as pessoas pensam assim, bom, se Deus é todo-poderoso, se Ele é o Criador de todas as coisas, se Ele é bom, então como é que pode existir o mal? Então eles chamam isso de o problema do mal, porque parece incoerente, até impossível, que um Deus bom, todo-poderoso, justo, tenha permitido a existência do mal. Então outros vão além e dizem, bom, já que Ele é todo-poderoso, já que Ele é o Criador de todas as coisas, então Ele não permitiu, Ele o criou. Ele é o autor do mal. E outros vão para o outro extremo e dizem, não, Ele não tem nada a ver com o mal, Deus nem sabia. E assim tiram de Deus soberania, poder, conhecimento. E o que se percebe é que, em geral, quando as pessoas tentam lidar com o problema do mal, qual é o seu norte? Qual é o seu direcionamento? O que serve de fundamento? Eu digo a você, a razão humana. Eles tentam entender essas coisas baseados na razão humana, em lógica, em deduções lógicas, deduções filosóficas. Eles pensam que a razão humana decaída conseguirá dar resposta para o maior dos enigmas, ou pelo menos um dos maiores enigmas que existem. E quando discutem esse assunto, começam a discutir da perspectiva meramente lógica. Tenho para mim que a lógica, que os esquemas filosóficos têm pouco a nos dizer sobre essas coisas. Mas a Escritura tem muito a nos dizer, nós precisamos ouvi-la. A primeira coisa que Pedro diz no texto, está muito claro, é que tudo o que aconteceu com Judas, aconteceu para que se cumprisse o que a Escritura havia proferido. Tudo o que aconteceu com ele, aconteceu para que se cumprisse o que a Escritura havia proferido. Isso nos mostra que a terrível traição de Judas não foi algo imprevisto, não pegou Deus de surpresa, não foi aleatório, fora do controle da jurisdição divina. Ao contrário, foi tão controlado o que ele fez, que tudo estava previsto, nos mínimos detalhes.
E essa é uma verdade que a Escritura destaca, sem medo. Mas, por outro lado, a responsabilidade pessoal de Judas é amplamente descrita. Pedro atribui a ele as ações perversas. Ele foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Ele, Pedro diz enfaticamente. E no final da declaração, no verso 25, eles dizem conjuntamente: foi para o seu próprio lugar. Foi para o seu próprio lugar. É uma expressão muito interessante, quer dizer, ele foi para onde ele merecia. Ele foi para o lugar que é dele. E que lugar ele foi? Para o inferno. Para a condenação eterna. Foi para esse lugar que é próprio, que é dele. Porque ele merecia ir para lá. E antes disso, despencou, tendo se enforcado, despencou e se rasgou. E o texto está dizendo, foi para o seu lugar. Para o lugar que lhe é de direito. O lugar que lhe é de direito. E o texto sustenta essas duas coisas ao mesmo tempo. E isso é tudo o que a Escritura tem a dizer sobre o mal. Isso é tudo o que ela tem a dizer. Qualquer tentativa de ir além disso não serve a propósitos piedosos. Pode servir a propósitos especulativos, interesseiros, mas não serve a propósitos piedosos. Qualquer tentativa de ir além dessas declarações que a Escritura faz. A Escritura, por um lado, atribui a Deus soberania sobre o mal, mas não autoria. A autoria, é atribuída aos agentes livres, os quais devem pagar por isso. E como a Escritura diz claramente, pagam. Vão para o seu próprio lugar. Então a condenação de Judas é tanto descrita em termos de consequência direta de seus atos, ele foi e se matou, e suas entranhas, seus intestinos se derramaram, e ele foi para o seu próprio lugar, quanto em termos de predição, ou seja, Deus determinou que isso acontecesse. E essas duas coisas sempre aparecem conjuntamente na Escritura, por isso, isso é tudo o que nós podemos afirmar. Em João 17:12, Jesus se pré-pronunciou a respeito de Judas, antes que acontecesse o fato. E ele disse o quê? Falando com o Pai, em oração, João 17:12, Jesus diz ao Pai, quando eu estava com eles quem? Os meus apóstolos, os meus discípulos, guardava-os no teu nome que me deste e protegi-os, e nenhum deles se perdeu. Exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Esse é o padrão. Isso é tudo que a Escritura tem a dizer. Ela não vai dizer nada mais do que isso. Ela só diz isso. Ir além disso não serve a propósitos piedosos. Jesus volta a falar sobre isso na hora da ceia. Em Lucas 22, texto fácil de lembrar, né? Lucas 22. Jesus diz, olha, tem o traidor aqui, está no versículo anterior. O traidor está nesse cenáculo, o traidor está nessa mesa, as mãos dele estão nessa mesa, mãos sujas, mas estão nessa mesa.
possuído pelo próprio Satanás, o diabo na ceia. O diabo presente na ceia, possuindo um dos apóstolos. Então Cristo diz: porque o Filho do homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. É sempre isso que ele fala. Tudo o que vai acontecer porque está determinado. A Escritura já predisse todos os detalhes, tudo o que tem que ser, o filho da perdição, o que ele tem que fazer, cada detalhe, tudo está profetizado. O Filho do homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Mas, e aí é o outro lado da história, porque sempre essas duas verdades estão juntas. E isso é tudo o que a Escritura tem a dizer sobre o problema do mal. Mas, ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Ai dele. Suas entranhas vão ser derramadas. Ai dele. Irá para o seu próprio lugar. E ao mesmo tempo, tudo o que ele está fazendo está determinado. Nós não somos chamados para entender essas coisas, com a nossa lógica humana caída, limitada, falha. Nós somos chamados para crer nessas coisas. É possível entendê-las pela fé. Não é possível harmonizá-las pela razão, pura e simplesmente. Só a fé nos ajuda a entender que ao mesmo tempo em que Deus determinou todas as coisas, inclusive os atos maus das pessoas, como é o caso de Judas, cada ato mau é exclusiva responsabilidade do ator, do agente, de quem fez, e pagará por isso. Veja que Pedro, então, vai citar 2 salmos. Primeiro ele cita o Salmo 69, verso 25, fique deserta a sua morada, como um anúncio profético do que aconteceria com Judas. E depois ele cita o Salmo 109, verso 8, tome outro o seu encargo. O Salmo 69 é o segundo salmo mais citado no Novo Testamento. O mais citado é o 22, em relação aos acontecimentos da vida de Jesus, eu estou dizendo. É o salmo que Davi escreveu, onde ele descreve o tormento dele, naquele momento em que ele foi abandonado por seus amigos, traído por alguns, escarnecido pelos inimigos. Então ele faz aquela oração imprecatória, onde ele pede que a morada dos seus acusadores fique deserta. O sentido é que a casa deles acabe, a descendência deles acabe, seja destruída. Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, diz que isso também se cumpre em Judas. Uma profecia com 2 cumprimentos. Um cumprimento antigo, lá nos dias de Davi, de alguma maneira, e um cumprimento nos dias de Cristo. Como quase todas as profecias sobre Jesus têm 2 cumprimentos. Um no Antigo Testamento sempre, e um no Novo Testamento. Então Pedro entende que esse salmo, tanto o 69 quanto o 109, em última instância se cumprem em Jesus e Judas, não em Davi e seus inimigos. O cumprimento definitivo final é Jesus e Judas. Uma predição de que o cargo de Judas devia ser substituído. Aqui tem um ponto muito importante que pode passar batido quando nós lemos o texto. Não há sucessão apostólica no Novo Testamento. Não há sucessão apostólica no Novo Testamento. Quando Tiago morre, alguns
talvez anos depois desses fatos aqui, ele é o primeiro apóstolo a ser morto, não é? Irmão de João, Tiago, um dos filhos de Zebedeu. É o primeiro mártir, o primeiro apóstolo a ser morto. A igreja não se reúne para escolher o substituto de Tiago. Não, Tiago não tem substituto. Mas a pergunta é, por que Judas teve? Por que Judas teve substituto? E a resposta é, porque a Escritura disse que ele devia ter. É isso que Pedro está fazendo. Ele não está aqui escolhendo textos aleatórios. Ele está dizendo, isso está profetizado. A Escritura disse que ele devia ter substituto. Ela disse tanto que ele trairia Jesus, quanto que ele devia ser substituído. Então a razão pela qual ele se reúne aqui antes do Pentecostes para escolher o substituto de Judas, não é porque eles vão fazer isso cada vez que um apóstolo morrer. Não. É porque esse é um caso específico, especial, único. A Escritura disse que ele devia ser substituído. Pedro buscou esse entendimento na Escritura, entendeu isso e fez isso. E então eles substituem Judas exatamente por causa disso. E aí, é claro, eles têm que chegar a um método. De que maneira eles fariam isso? Como é que eles iam escolher, como é que eles iam substituir um apóstolo traidor para poder cumprir o que a Escritura disse que devia acontecer? Então, os versos 21 a 26 revelam o modo como eles escolheram o novo apóstolo. O registro em si contém muitas coisas instrutivas para nós como igreja hoje, apesar de que, como eu já disse, isso aqui é um acontecimento ímpar. Isso aqui não é uma coisa corriqueira, a igreja vai fazer isso toda vez. Não, isso aqui aconteceu uma única vez por todas. Mas ainda assim, alguns princípios aqui podem ser úteis, continuam sendo úteis para nós. Já disse, repito, não há sucessão apostólica no Novo Testamento. Não há. Os apóstolos são apenas aqueles que Cristo chamou e ponto final. Não substitui. O único substituído é Judas, porque a Escritura mandou que ele fosse substituído. Mas veja que há um critério para o apostolado bastante claro nessa passagem. Basicamente precisava ser alguém que viu Jesus vivo. Viu Jesus vivo. De preferência, antes dele morrer e com toda a necessidade, depois dele morrer. Porque o ponto central é testemunha da ressurreição. Testemunha da ressurreição. O que é um apóstolo? O que é um apóstolo? Alguém que viu Jesus ressuscitado antes que ele subisse aos céus. Ou então, de alguma maneira, numa aparição extraordinária dele, chamando, convocando. Por isso Paulo poderá dizer mais tarde, embora eu seja um tardio, um nascido fora do tempo, mas eu vi o Senhor. Aliás, ele coloca uma pergunta para os seus inquisidores. Não sou apóstolo? Não vi o Senhor? Por acaso eu não vi o Senhor? Ele pergunta. O que ele quer dizer é, eu vi. Vivo. E por isso, por ele, eu morro. Porque eu o vi vivo, eu morro, se for preciso. Como de fato morreu. Por causa dele. Mas na hora da escolha aí, o que eles fazem? Eles seguem alguns critérios. Primeiro, dão prioridade aos mais experientes. Vamos escolher alguém aqui entre aqueles que estiveram conosco desde o começo. Essa é a lógica. Vamos pegar as pessoas mais antigas, as pessoas que têm experiências com Cristo. Uma das coisas que o Novo Testamento frequentemente condena é a eleição de neófitos. Neófitos, pessoas recém-convertidas. Não é preconceito, não, hipótese alguma. É simplesmente o entendimento de que um caminho tem que ser percorrido.
de amadurecimento, de discipulado, antes que a pessoa possa ser um apóstolo, ou um presbítero, ou um diácono. Qualquer desses cargos devem ser ocupados por pessoas experientes. Não quer dizer necessariamente idade. Nem sempre idade significa experiência na fé. Mas conhecimento da palavra de Deus, conhecimento de Jesus Cristo, conhecimento teórico e prático. Paulo fala dos diáconos, por exemplo, sejam primeiro experimentados, depois exerçam o ministério. Que sejam testados, que possam mostrar na prática que realmente têm o chamado, a capacitação. Então o critério deles é bem simples, vamos pegar as pessoas mais experientes em primeiro lugar. As pessoas que de fato têm mostrado por suas vidas que perseveram. O próprio Paulo teve a visão de Cristo no caminho de Damasco, mas não saiu já pregando a palavra, não. Ele descreve aos Gálatas, a gente está estudando durante a semana, inclusive esse texto, que foram 3 anos. 3 anos antes de ir anunciar a palavra de Deus. Estamos falando de Paulo. Ninguém foi mais capacitado pelo Espírito Santo do que ele para fazer a mensagem, para pregar a mensagem do Evangelho, e mesmo assim teve os seus 3 anos de treinamento. A Bíblia fala que se a gente escolhe um neófito, um novo na fé, para ocupar cargo importante na igreja, a consequência é que é muito fácil ele se ensoberbecer. E, consequentemente, vai incorrer, Paulo diz, na condenação do diabo. É espiritual, sempre é espiritual. O diabo sempre está por trás dessas situações, tentando levar a igreja a escolher as pessoas erradas. A pior coisa que pode acontecer é colocar a pessoa para fazer a função que Deus não deu. Essa é a pior coisa que a gente pode fazer, tanto pela igreja quanto pela própria pessoa. Então eles chegam a 2 nomes, ou seja, eles não deixam a coisa totalmente aberta, vamos votar em qualquer um aqui, não, eles chegam a 2 nomes, portanto seguem critérios lógicos, o reconhecimento da igreja faz parte do processo, mas eles não querem ter a palavra final. A palavra final sobre quem deve ser. É interessante que os 2 nomes propostos, eu não sei se isso tem algum sentido, algum significado a mais, ou se é mera coincidência, mas observe que, dentre os 2 nomes propostos, um deles tem um nome bem composto, né? Um nome bem pomposo. Então propuseram 2. José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo. Quantas palavras para descrever um dos candidatos? Tem um monte de atributo aí. E o outro, Matias. E Matias. E não fala nada sobre Matias. Isso tem um lado bom e um lado ruim aqui na história. O lado bom, é claro, a ideia é o seguinte: Deus não julga por nomes, por títulos, por PhDs, por não sei o que lá. Deus não julga por essas coisas. Esse é o lado positivo. Agora, o negativo é que a gente continua sem saber nada sobre Matias. Nem antes, nem depois. Informação nenhuma. Mas ele foi o escolhido de Deus para se assentar na cadeira de Judas, acrescentado ao grupo dos apóstolos. Mas tem uma coisa muito curiosa aqui, que nos deixa com uma intriguinha, né? uma pulguinha atrás da orelha. Mas e esse sorteio? Qual a razão de fazer esse sorteio? O texto diz que eles lançaram sortes, e as sortes, que eles não dizem o que é, caiu em cima de Matias. E eles entenderam então que Deus estava dizendo que era para escolher Matias. Não dá para saber que tipo de sorteio foi esse. A ideia só é jogar alguma coisa para cima, e essa coisa, sei lá o quê, caiu em cima de Matias. Não sei se é em cima dele, ou em cima do nome dele, ou se eles colocaram algum objeto no chão para dizer, isso aqui é de Matias, isso aqui é de Justo, do Barsabás, do José.
Um nome bem grandão, outro bem pequenininho. Não sabe o que é, como é que foi. O texto não faz questão de nos dizer, mas nos deixa com essa pergunta. Então, será que nós devíamos, de hoje em diante, fazer isso também, pastor? O que acha? Vamos escolher os presbíteros jogando sorte, no dado, rodando alguma coisa. Será que essa é uma boa maneira de fazer escolha? Então, deixe-me antes, rapidamente, dizer que essa era uma prática comum no Antigo Testamento. Por mais estranho que soe para nós hoje, era uma prática comum no Antigo Testamento. Por exemplo, quando os israelitas chegaram do Egito e entraram em Canaã, eles lançaram sorte para distribuir a terra e determinar qual pedaço era de quem. Você pode ver isso em Números 26, 55, em Josué 14, 12, primeiro livro das Crônicas, capítulo 6, verso 54. Eles jogaram sorte para descobrir de quem que era o pecado quando Acã foi indicado. Acã não reconheceu o próprio pecado, e eles jogaram as sortes, e ela caiu sobre Acã, em Josué 7, 16 a 18. Jogaram sortes para eleger Saul, o rei de Israel, 1 Samuel, capítulo 10, versos 20 a 21. Jogaram sortes para determinar o número e o tempo de os sacerdotes e levitas servirem no templo. Está lá em Neemias 10, 34, já na volta do exílio, e também no capítulo 11, verso 1. Então, era uma prática comum no Antigo Testamento. A pergunta é, deve-se continuar no Novo Testamento? Então, é preciso lembrar aqui que essa é também a última referência a alguma coisa em toda a Bíblia. Eu acabei de dizer que foi a última referência feita a Maria. Depois disso, ela não tem mais nenhum papel, nenhuma participação. E é também a última referência a se jogar sortes para se tomar uma decisão. Então, com base nisso, muitos intérpretes entendem que, após Atos 2, quando o Espírito Santo veio, desceu sobre os apóstolos e lhes deu aquele entendimento todos, eles não usaram mais essa técnica, não usaram mais essa prática de jogar sortes. Teria, então, terminado, encerrado este período. Ela se tornou desnecessária, essa é a ideia. De fato, não há mais nenhuma menção ao uso desse tipo de recurso para determinar quem deve ser, quem deve servir. Eu entendo, eu sei que esse é um texto que nós não vamos conseguir ter uma interpretação unânime e definitiva. Algumas pessoas continuam usando essa prática. Eu entendo que aquilo se deu por causa, mais uma vez, da situação específica. Eles estão elegendo o substituto de um apóstolo traidor. Esse é um caso único. Nenhum dos outros vai ser substituído depois. Esse é o último caso. É uma situação única, específica, e eles não queriam ter a palavra final. Então, fizeram um sorteio. E deixaram o Senhor dizer quem Ele queria. E o Senhor certamente disse e usou desse instrumento que não é ímpio em si, porque ele tem um uso em todo o Antigo Testamento, mas que justamente faz parte do Antigo Testamento, não faz parte do Novo. Não faz parte do Novo Testamento. Com a descida do Espírito Santo, oficialmente se inaugura o Novo Testamento. Se inaugura os últimos dias, são inaugurados. Começa o tempo escatológico, o tempo final, em que o Espírito não está lá, mas está aqui, no meio do seu povo, levando-o, guiando-o a toda a verdade. E por isso, talvez, não há mais nenhuma menção no restante do Novo Testamento a uso deste recurso. O que, portanto, é importante para nós é Deus tem que ter a palavra final. Por isso, eles começam com oração e terminam com oração, pedindo ao Senhor que manifestasse a sua decisão. Hoje em dia, Deus pode fazer isso também através da eleição do seu povo. Quando pessoas são escolhidas por voto, não deixa de ser, de certa maneira, um sorteio, porque ninguém sabe prever exatamente o que vai acontecer. É um tanto quanto aleatório isso também. Deus pode usar esse instrumento para que sejam legitimamente
eleitos para ocupar funções aqueles que Deus quer. Portanto, concluindo, meus irmãos, os apóstolos e discípulos realmente sentiram a traição de Judas, sentiram, mas não ficaram remoendo, chorando as mágoas, oraram, buscaram ao Senhor e trataram biblicamente do assunto. Ficou muito claro para todo mundo que com Deus não se brinca. Mas também não se deve brincar com as forças malignas. Ao mesmo tempo, eles compreenderam que Deus é soberano e tem seus propósitos em todas as coisas que existem, mesmo numa traição horrenda, como foi a de Judas. Com base nisso, eles agiram buscando remediar a situação, esperando o momento em que o Espírito Santo iria descer para capacitá-los para um novo passo, para um avanço ainda maior, que faria toda a diferença no mundo. Isso é Atos capítulo 2, o assunto da nossa próxima mensagem, se Deus permitir. Até lá, aprendamos com os apóstolos a buscar sempre o direcionamento de Deus, em oração e na palavra, confiando que o Senhor revela seus propósitos na história, mesmo que às vezes sejam dolorosos, mesmo que às vezes sejam incompreensíveis e até certo ponto para nós inaceitáveis. Tragédias, dor, perdas, sofrimento. Essas coisas não estão fora do grande plano, do grande propósito de Deus. Não são exceções ao plano. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Até mesmo deserções terríveis, como essa que aconteceu aqui no livro de Atos. Acima de tudo, que Deus nos livre. Que Deus nos livre desse espírito de apostasia. Que Deus nos preserve dessas coisas. Porque, infelizmente, meus irmãos, Judas existiu. Não é uma ficção, é um fato, é um personagem real. Muito perto do Salvador. Muito longe da salvação. Quanto mais perto do Salvador, mais risco há de se estar irremediavelmente longe da salvação. É por isso que o temor deve tomar conta do nosso coração. Para que não brinquemos com Deus, para que não brinquemos com as coisas de Deus, e nem com os poderes malignos. O poder do engano no coração de um discípulo pode ser terrível. Olhe o que Satanás fez com Judas. E tema por toda a sua vida. Mas ao mesmo tempo, confie que o mesmo Senhor que disse na oração, eu guardei os outros, todos eles, porque são meus, também nos guardará até o fim, para que nosso pé não tropece em pedra nenhuma. Oremos ao Senhor. Guarde-nos, ó Pai, no teu santo caminho. Livra-nos de tropeçar nas pedras de tropeço. Tantas delas estão lá dentro do nosso coração.
Ajude-nos, Senhor Deus, a experimentarmos a segurança, a certeza da nossa salvação, não baseada em nossos méritos, em nossos esforços, em nossos cargos, no que já fizemos por Cristo, mas única e exclusivamente na graça, na misericórdia do amado pastor nosso, Jesus Cristo, que a si mesmo se deu, antes de tudo como cordeiro, para perdoar os nossos pecados, mas vive como pastor para nos manter em seu rebanho. Ajude-nos a compreender a cada dia esse grande privilégio da graça do Senhor em nós. E se há alguém aqui, hoje, que ainda não é um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo, que tem flertado com as trevas, que tem levado a vida de forma descuidada, que o Senhor conceda entendimento, ó Deus, para que perceba o risco e ao mesmo tempo corra para o refúgio da graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Conceda-nos, ó Deus, a graça da perseverança até o fim. Direcione nossas vidas, ajude-nos em cada decisão que nós temos que tomar, para que em cada uma delas glorifiquemos o Teu nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.